Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês como pagar menos imposto em criptomoedas de forma honesta, tá? Dentro da legislação a mais atual possível, como é que a gente pode pagar a menor quantidade de imposto nas negociações de criptomoedas. Vamos entender aqui como tudo funciona. Você já tentou entender o que é o Bitcoin, mas se perdeu no meio de tantos termos técnicos? Acha que a internet está cheia de conteúdo, mas falta alguém que explique de forma clara, sem enrolação? Eu sei bem o que é isso. Por esse motivo, criei o Cripto em 10 lições, um curso feito para quem nunca investiu em criptomoedas e quer aprender do zero, com segurança. Em apenas 10 lições, você vai aprender como funciona o Bitcoin, como escolher uma corretora confiável, negociar criptomoedas, guardar seus ativos com segurança, investir com estratégia e até declarar tudo no imposto de renda. Para saber mais, basta clicar no link fixado na descrição desse vídeo. Antigamente, pessoal, logo quando a Receita começou a tributar as criptomoedas, a regra ela era bem simples. Você tinha uma isenção de venda no valor de até R$35 mil por mês. Então, se você vendesse e tivesse lucro e dentro do mês você movimentasse menos do que 35 mil, você não pagava absolutamente nada de imposto. Se você vendesse dentro de um único mês mais do que 35 mil reais, movimentasse mais do que 35 mil em operações e obtivesse lucro, aí você cairia nessa situação de imposto de renda progressivo sobre o lucro. Começava em 15% para lucro de até 5 milhões de reais no mês e ia até 22,5% se você obtivesse lucro acima de 30 milhões de reais no mês. Então, essa regra ela era sem dúvida a mais simples de todas, mas aí a legislação foi avançando. E aí, no imposto de renda desse ano de 2025, referente ao ano de 2024, sempre referente ao exercício do ano anterior, a regra que passou a valer foi essa. O governo começou a separar as corretoras em duas categorias, em corretoras nacionais e em corretoras estrangeiras. Exemplo de corretoras nacionais: Mercado Bitcoin, Coinbase, Nucrypto e tem várias outras. Exemplo de corretoras estrangeiras: a Binance, Bybit, Bitmart, entre várias outras. Qual era a ideia aqui do governo? Se você negociasse em corretoras nacionais, você tinha isenção no valor de até 35 mil reais por mês. Exatamente o que nós tínhamos anteriormente. A partir desse valor, você começava a pagar imposto de renda sobre o lucro, de acordo com essa tabela, que é exatamente a que a gente tinha anteriormente. Só que quem negociava em corretoras estrangeiras não tinha essa isenção de até 35 mil. Então, essas corretoras aqui tinham que pagar, olha só, 15% sobre a operação. Independente se você lucrou R$1, R$10, não interessa. Você tinha uma alíquota única de 15% sobre o lucro que você tivesse. E aí vem a pergunta: qual é o sentido de você fazer isso para as corretoras estrangeiras e beneficiar as corretoras nacionais? Para quem investe aí em bolsa, vai saber do imposto lá que é o tal do dedo duro, né? Dedo duro. O dedo duro, ele entrega quanto foi que você negociou no mês para o governo. E aí fica mais fácil fazer a tributação sobre você. A ideia era fazer exatamente um impostozinho, um dedo duro sobre as corretoras nacionais, porque elas precisam passar essa informação para o governo. As corretoras estrangeiras, elas não passam essas informações. Existem outras características que as corretoras nacionais seguem, as corretoras estrangeiras não seguem, mas eu não vou entrar por esse caminho aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Eu vou só explicar para vocês o cenário que nós estamos. Pois bem, então a regra era essa: corretora estrangeira paga 15% independente do valor e corretora nacional tem essa tabela progressiva de imposto de renda, mas ela era isenta até 35 mil no mês. Mas aí, pessoal, a legislação sofreu novamente alterações. E o que estava valendo agora em 2025 era uma regra nada animadora para quem faz investimentos. Através de uma medida provisória, o governo resolveu taxar em 17,5% de imposto de renda
todas as negociações, independente se a corretora era nacional ou ela era estrangeira. E tem mais, não existia aquele negócio de isenção mensal para vendas no valor de até 35 mil. Isso aqui deixou de existir, certo? Então, 17,5% de imposto de renda para todo mundo. Essa medida provisória, ela ia além. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, no site do Congresso Nacional, você coloca a medida provisória número 1303 de 2025. Está relacionado ao ajuste de IOF e outros impostos, e a medida fala, ó, a medida estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. Ela define como serão tributados os rendimentos, investimentos, incluindo ações, fundos de investimentos, derivativos e criptoativos. Essa medida vai especificar alíquotas de imposto de renda para diferentes tipos de investidores com pessoas físicas, jurídicas e investidores estrangeiros. As consequências da medida aumentam a arrecadação de impostos sobre os rendimentos de aplicações financeiras e ativos virtuais, né? Diz aqui que era uma maior clareza na padronização das regras, ia ter um impacto sobre a rentabilidade líquida dos investimentos e o incentivo à formalização e registro de operações financeiras. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês essa MP. Não vou ler ela toda, eu quero só mostrar o primeiro parágrafo. Ó. Resumo das disposições. A medida provisória tem como tema principal a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. E aí ele vai dizer, ó, como regra geral, né, se sujeitar a uma alíquota única de imposto de renda de 17,5%, em substituição àquelas alíquotas atuais com tributação regressiva no tempo de 22,5% a 15% em operações de renda fixa ou 15% nos ganhos de renda variável. Então, ia substituir todas essas tributações que dependiam ali na renda fixa. Quanto mais tempo você passasse na aplicação, menos imposto você pagava, 15%. Quanto menos tempo você passasse, iria pagar mais imposto. Então, observe que essa MP ela modifica não só os ativos como criptomoedas, mas também a renda fixa. E tem mais, ó, ademais, rendimentos gerados por aplicações financeiras atualmente isentas de imposto de renda, como títulos incentivados, LCI, LCA, CRI, CRA, LCD, fundos imobiliários, pessoal, e fundos do agronegócio, os FIAGRO, passam a estar sujeitos a alíquota de 5%. Então não tinha mais nada isento de imposto de renda, LCI, LCA, CRI, CRA, LCD, FII, FIAGRO, todo mundo ia ter que pagar 5% de imposto de renda e as criptomoedas 17,5% de imposto de renda. Bom, então a gente cai exatamente nessa situação, 17,5% para todo mundo, só que a boa notícia é que houve uma alteração na legislação. Em reportagem aqui do jornal Valor Econômico, fala que MP do aumento de imposto cai e criptomoedas voltam a ter isenção de até R$35 mil. Detalhe, pessoal, a medida aumentava o imposto sobre o ganho de capital com moedas digitais para 18%. Então, aquele 17,5%, depois ele teve um ajustezinho e o pessoal resolveu taxar em 18% as criptomoedas. Olha só, a medida provisória do aumento do imposto foi derrubada no Congresso Nacional, né, após ser retirada de pauta por 251 votos a 193. Com isso, a isenção de imposto de renda para quem negocia até 35 mil por mês em criptomoedas voltou a valer. Pessoal, lembrando que esse negocia não é só de uma única vez. Se você vende R$1.000 em um dia, 5 mil em outro, 10 mil em outro, no final do mês, se somou negociações de até 35 mil e você obteve lucro, não interessa, você está isento. Agora, se passou de 35 mil, todas as negociações que você fez dentro de um único mês e você obteve lucro, aí você vai ter que pagar o imposto naquela tabela agora, que é essa faixa, ó, impõe uma faixa de 15% a 22%, conforme a gente já tinha visto anteriormente. Muito bem, dado esse contexto, agora vamos para a estratégia para você pagar a menor quantidade de imposto possível. A coisa é bem simples. Se você estiver negociando em corretora nacional, você só vai vender até 35 mil reais no mês. Não interessa o tanto de lucro que você tem, mas você tem que controlar as suas vendas para que não passe desses 35 mil. Por quê? Todo lucro que você tiver vai ser isento de imposto de renda.
Agora, se você estiver negociando em corretora estrangeira, a estratégia é o seguinte: você pode negociar na corretora estrangeira, mas você, por exemplo, vamos imaginar que você está comprando Bitcoin lá na Binance. E aí você vai vender o Bitcoin. O que você faz? Você pega o Bitcoin e transfere para uma corretora nacional. E na corretora nacional você vai fazer a conversão do Bitcoin em real. Você vai fazer a venda para real. Então, embora você tivesse com seus criptoativos em uma corretora internacional, estrangeira, você vai transferir ele para a corretora nacional e é aqui que você vai fazer a venda. E lembrando sempre de fazer uma venda inferior a 35 mil, porque você vai ficar isento de imposto de renda. Caso você não faça isso, você vai ter que pagar imposto de renda, porque aqui não existe essa isenção dos 35 mil. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia leva em consideração a compensação de prejuízo. Por quê? As corretoras nacionais, embora elas tenham essa isenção de 35 mil, elas não compensam prejuízo. O que é isso? Imagine que no mês de janeiro você negociou criptomoedas e você teve um prejuízo de R$1.000. Vou colocar aqui, ó, R$1.000 foi o prejuízo que você teve. Aí no mês de fevereiro você negociou mais criptomoedas e teve um lucro de R$1.000. Perceba que no mês anterior, prejuízo. No mês seguinte, lucro. Bom, se você estiver negociando em corretora nacional, esse prejuízo aqui não tem como você compensar ele. Agora, se você estiver negociando em corretora estrangeira, você pode pegar esse lucro do mês seguinte e abater no mês anterior. Se você estiver operando em uma corretora nacional e tiver feito vendas abaixo de 35 mil e tiver lucrado R$1.000, por exemplo, compensa mais você fazer essa negociação na corretora nacional, porque você vai estar isento de imposto de renda e todo esse dinheiro você vai lucrar sem precisar pagar imposto. Agora, se você tiver feito mais do que R$35 mil no mês de vendas e tiver tido lucro, por exemplo, de R$1.000, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre esse lucro. Então, os R$1.000 que você tinha vai se transformar em uma quantia menor de dinheiro. Não compensa você fazer isso na corretora nacional. O ideal é você fazer na corretora estrangeira e usar esses R$1.000 para abater o prejuízo que você teve no mês anterior. Dessa forma, é mais vantajoso você usar a compensação de prejuízo. Então, depende do seu caso. E é exatamente por esse motivo que você precisa conhecer essas estratégias, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo.